No vídeo de hoje, eu quero falar com você aí que está começando a gravar, seja para o YouTube, seja para outras redes sociais, mas em especial aqui para o YouTube, para você que está começando aí o seu canal, ou que já tem um canal e você grava, mas você sente que não está muito bom. Eu quero falar com você, tá? Você sabe o que é linguagem corporal? Você sabia que o nosso corpo fala, o nosso modo de gesticular fala? Você sabia que a gente se comunica antes de abrir a boca? Antes de abrir a boca, a gente já está comunicando alguma coisa. Isso seja com as nossas roupas, com a nossa aparência, isso seja com a nossa postura, sabe? Que quando você tá, entendeu? Quando você tá assim, tá, e você já comunica alguma coisa, sabe? E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero dar uma dica não, acho que umas duas ou três dicas. Mas juntando tudo, é a mesma coisa que eu quero falar para vocês. Juntando tudo, dá uma dica só que é como você ter uma comunicação, como você gravar os seus vídeos de uma forma correta, de uma forma que cative o público, que comunique, que realmente gere ali uma conexão com o seu público, tá? Você já vai entender. O vídeo não vai demorar muito não, aguenta aí, segura um pouquinho que você vai entender, tá? É o seguinte, quando você começa a gravar o vídeo, e aí você já começa, já imaginou se eu já tivesse começado esse vídeo de, tipo assim, oi gente, eu vou dar uma dica aqui hoje pra vocês, que assim, a gente tem que saber se comunicar, né, porque assim, é muito importante a gente saber falar, né? Entendeu? Vocês deu para entender? Deu para entender a diferença de tipo, hoje, gente, eu quero falar para vocês hoje sobre a importância da comunicação. Eu quero falar com vocês sobre como a gente se comunicar quando a gente está gravando, quando tá só eu e a câmera, ou você e a câmera. Como você deve gesticular, porque a comunicação, tudo mais, tal. Vocês entenderam? Deu para entender a diferença? Então, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é: aprendam a ficar ereto, certo? Não fica assim, não, porque mesmo que você gesticule quando você tá assim, fica parecendo, sabe? Um dinossaurozinho com aquela, entendeu? Então, assim, peito para fora, certo? Peito para fora. E aí você use as mãos, você fique bem à vontade, você fique à vontade para olhar assim quando você está pensando para falar, por exemplo, assim, lembrei, vou falar isso, ou tipo, não, assim, você lembra que quando a gente faz assim, mas aí e tal, vocês deu para entender, né, o que é que eu tô falando? Por que eu tô falando isso? Porque quando eu comecei a pesquisar como eu iria começar a gravar, como eu iria começar a trazer conteúdos aqui para a internet, eu peguei algumas pessoas falando que você tem que ficar fixo olhando para a câmera. Você tem que estar olhando para a câmera, não pode desviar da câmera, e aí você tem que ficar assim, você tem que falar assim, e aí você, mesmo que você gesticule, mesmo que você não sei o que, você não pode tirar os olhos da câmera, você não pode tirar o foco da câmera, entendeu? Mesmo que eu vá assim, sabe, assim, eu tô pensando, eu não sei, eu passei por uma situação, sabe, uma situação assim e tal. Então, deu para vocês entenderem que também não é desse jeito, não é que você, não pode olhar para os lados. Vocês entenderam o que eu acabei de fazer agora? Eu digo, não, não é porque você não pode olhar para os lados, né? E também você tem que olhar para a câmera, mas você não pode ficar nem só olhando para os lados, nem só olhando para os lados porque você está falando com a pessoa aqui, mas você também não pode ficar só olhando para cá feito um robô, porque aí vai ficar parecendo muito robotizado. Vai ficar parecendo que você, sei lá, tá com vergonha ou não sabe gravar, ou realmente se brincar nesse mundo de inteligência artificial que a gente tá vivendo, se brincar, as pessoas vão achar que você é um NPC, é um avatar, entendeu? Então, assim, a primeira dica é peito para fora, começa a gesticular, gesticula, não tenha medo, certo? A segunda dica, não fique preso só a olhar para a câmera. Você não tem necessidade de você ficar só fissurado na câmera. Eu acho muito errado esse jeito que algumas pessoas ensinaram, porque ensinaram pra mim e eu fui tentar fazer isso e eu achei que ficou horroroso. Eu nem subi o vídeo, olha que era o meu primeiro vídeo. E assim, a gente só para de aprender quando a gente morre. Nesse plano a gente só para de aprender quando a gente morre. E de alguma forma a gente vai para algum lugar e certamente começa a aprender lá também, certo? Mas nesse plano aqui a gente só para de aprender quando morre, então a gente está em constante movimentação. A gente está em constante aprendizado. Cada dia a gente está aprendendo alguma coisa nova. E assim, eu não estou dizendo que eu sou a sabichona, mas eu estou falando que
pela minha experiência, eu não acho legal, pelo exemplo que eu dei aqui, vocês já sabem, né? Então, por aí vocês tiram se eu estou certo ou se eu estou errado e deixa aqui nos comentários para mim, tá? Mas é isso. Você pode desviar os olhos um pouquinho, você pode tirar um pouquinho o foco, você pode, sabe? E aí, para ficar mais didático, para as pessoas sentirem aquela conexão de que, de repente, você está pensando ali no que vai falar. Você não está, tipo, fisurado aqui, falando aqui, sem parar para pensar, sem parar para nada, porque parece que você está lendo algum prompt que está aqui atrás da câmera, quando não é, entendeu? Quando na verdade você só está nervoso, ou você só aprendeu errado, ou, sabe, pode ser infinitas coisas. Então, é isso. A segunda dica, tá? A primeira, coloca o peito para fora, coluna reta, certo? Porque aí você sente mais confiança na hora de falar, na hora de gravar. Se você fica assim, você fica numa posição como se fosse de submissão, uma posição, sabe? Que não é muito boa, de inferioridade. Isso é a cientificamente provado, tá? A neurociência, isso, a neurociência já prova isso. Quando a gente fica numa posição de autoridade, numa posição, sabe, de tipo pronto por fight, digamos assim, a gente se sente mais confiante. Então, coluna reta, peito para fora, para você se sentir mais confiante, não tenha vergonha, gesticule, fale do seu jeito, tá? A segunda dica é não fique fixo olhando para a câmera sem parar. Você pode desviar o olhar naturalmente, sim, não tem problema nenhum, tá? E, gente, a terceira dica é o seguinte: a terceira dica que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: quando eu comecei a gravar também, não é? Além de estar focada nessa questão de estar olhando para a câmera o tempo todo e de gesticular, eu tava, mesmo que eu gesticulasse, olhando para a câmera fixo, não ficava uma coisa do jeito que eu queria que ficasse. Eu até gravei para um outro canal que eu tenho falando sobre isso. É o jeito que você fala. Vai ter pessoas que vão gostar e vai ter pessoas que não vão gostar. E tá tudo bem. Você não tem que. Porque assim, se você fala de um jeito, eu tenho esse meu jeito de falar. Eu não sei se é rápido demais, não sei se é devagar demais, não sei se tá normal, não sei. Eu só sei que esse é o meu jeito. Vai ter pessoas que vai gostar de mim? Vai ter pessoas que vai gostar de mim, também vão ter outras que não vão gostar, entendeu? E só vai ficar comigo aqui quem gostar de mim, quem gostar do meu conteúdo, quem gostar do que eu trago aqui, do jeito que eu trago, sabe? Porque assim, quantas pessoas tem aí que ensinam sobre o YouTube? São várias, são pessoas que também são renomadas, já estão lá em cima, já estão no topo já. Então, o que é que me difere dessa pessoa? O que é que me diferencia dessa pessoa? Eu tô começando agora, não é? O que me diferencia é que eu sou eu estou ensinando aqui do meu jeito. Talvez a pessoa que está aprendendo aqui não goste muito de aprender com fulano, prefira aprender com o ciclano. Isso acontece com todos nós, é só a gente analisar. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando eu até gravei um vídeo aqui, eu acho que 2 vídeos para trás, eu gravei falando sobre haters, sobre como a gente lidar com os haters. E uma das coisas que eu falei lá foi que, por dar atenção ao que essas pessoas estavam falando, eu tinha um jeito de falar, e aí veio uma, e eram pouquíssimas pessoas. Aí veio uma pessoa e falou: Não, você fala rápido demais. Era bom que falasse, o conteúdo é bom, mas você fala rápido demais. Se falasse um pouco mais devagar, ficaria perfeito. E aí eu comecei a desacelerar. Comecei a falar mais devagar, mais não sei o quê. Juro pra vocês, no mesmo vídeo que eu falei um pouco mais devagar, veio outra pessoa, se é que não foi a mesma, e falar que eu falava muito devagar. O conteúdo era bom, mas eu falava muito devagar. Se falasse um pouco mais rápido, seria melhor. Aí eu voltei a falar um pouco mais rápido. Nesse mesmo vídeo veio outra pessoa, se não foi a mesma, que eu também não prestei atenção, foi e falou que o conteúdo era bom, porém estava saindo vídeo muito longo. Se fosse vídeo mais curto, seria melhor. Aí eu comecei a diminuir o tempo do vídeo e falar um pouco mais rápido para dar tempo de eu passar o que eu precisava passar de conteúdo naquele vídeo e o vídeo não ficar longo. Aí veio outra pessoa e falar que gostava de vídeo longo, o vídeo estava muito bom, muito legal, que gostava de vídeo longo também e tal, isso, aquilo, outro. Aí, ou seja, o que eu quero falar para você? Quando a gente acaba mudando o jeito que a gente é, por causa de um, de dois ou de três que vão chegar para criticar, falar que o seu trabalho é bom, mas
o seu trabalho é bom, mas a tal da crítica construtiva que não constrói nada, a tal da crítica construtiva, que as pessoas usam essa tal de crítica construtiva para botar alguém que tá ali começando, coitado ou coitada, para baixo. E aí, por conta de um comentário, uma opinião, seja lá, alguma coisa, que a pessoa deixa aqui sem pensar, sabe? Sem pensar nas consequências do jeito que fala, você acaba desistindo. Então, o que, que eu quero falar para você? Na moral da história, né? Na moral, não. O que, que eu quero falar para você com qual é a moral dessa história? Não mude o seu jeito. As pessoas vão gostar. Quem tiver de gostar de você vai gostar por causa do seu jeito. As pessoas vão gostar de você do jeito que você é. E quem não gostar está tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Então por que que eu tô falando isso? Porque aí depois eu dei um tempo no canal, nesse canal e no outro, por isso que eu passei um tempo sem postar. Dei um tempo, fiquei quase 2 meses parada, porque eu tava pensando aí como é que eu ia fazer. Eu tirei um tempo pra me reconectar comigo mesmo outra vez, pra me resgatar daquele calabouço que eu mesmo tinha me jogado. Porque eu acabei botando uma pedra ali em cima de quem eu era pra ser uma pessoa que eu não era, pra tentar agradar um, dois ou três. Só que eu tava fazendo errado. Porque as pessoas que realmente têm que vir porque gosta do meu conteúdo e gosta do jeito que eu falo, do jeito que eu explico, do jeito que eu gesticulo, quem sabe, entendeu? Elas vão vir. Só que se eu acabar mudando para me enquadrar em algum certo tipo de público, né? Num certo tipo de público, eu vou acabar perdendo a conexão que eu tinha que criar, que eu poderia ter criado, ou poderia estar criando com o público que realmente ia estar comigo ali porque ia gostar de mim. Entendeu? Então, a terceira dica é não deixe de ser quem você é, tá? Faça do seu jeito, procure sempre melhorar. Eu não tô falando que você vai fazer do seu jeito, de todo jeito, que tá bom. Não é isso. Mas faça do seu jeito, faça de uma forma que você veja ali que você está estudando, você está trazendo conteúdo, você está trazendo conteúdo de qualidade, certo? E você está trazendo ali conhecimento e agregando na vida de outras pessoas, porém, de um jeito que você aprenda algumas técnicas para melhorar o seu trabalho e para você parecer mais profissional, pelo menos um pouco mais desenrolado na frente da câmera, contanto que isso não altere a sua identidade, não altere quem você é. Você percebeu que eu tô aqui, eu tô falando, porque esse é o jeito que eu sou. Mas digamos que se eu fosse muito tímida, eu ia falar gesticulando e tudo mais, isso não ia alterar a pessoa que eu sou. Porém, se eu falo de um jeito, eu tô gesticulando e tudo mais, linguagem corporal e tal, eu tô conversando aqui com vocês, mas o jeito que eu falo é devagar, digamos, eu falo devagar, tipo, eu falo e aí eu espero. E aí, se você tá entendendo, você tá compreendendo, aí eu de repente começo a falar rápido, começo a falar não sei o que, assim, 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 assado, sabe? E aí eu já deixei de ser a pessoa que eu sou. Porque eu não vou conseguir manter aquilo por muito tempo, vou gerar uma confusão terrível, porque aquela pessoa, digamos, que quer que eu mude, é banuleira, digamos assim. Essa pessoa ela só tá aqui para dar opinião, como tá em outros vídeos de outras pessoas só para dar opinião. Muitas das vezes a pessoa nem assiste o conteúdo, não é nem o conteúdo que ela assiste, ela só entra realmente para deixar a tal da crítica construtiva e vai embora. Você nunca mais vê a cara daquela pessoa, entendeu? Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês, essas 3 dicas preciosas que me ajudaram muito, tá? Na gravação de conteúdo aqui, eu tenho certeza que vai ajudar e agregar na sua vida também, tá? Então é isso, gente. Eu espero ter conseguido ajudar vocês, tá? Espero ter conseguido agregar na vida de vocês. Espero que essas dicas sejam bem úteis para vocês, assim como vem sendo úteis para mim, assim como foi útil para mim quando eu comecei aqui meu trabalho na internet, tá bom? Então é isso. Deixa o like se você acha que eu mereço, tá? Se esse conteúdo lhe agregou alguma coisa, deixa o like que você já ajuda bastante aqui no meu trabalho. Se não for inscrito, eu lhe convido a se inscrever no canal, a juntar-se à nossa família. Você será muito bem-vindo, tá? E comenta alguma coisa aqui embaixo para mim, comenta o que você acha, comenta se você concorda ou discorda de alguma coisa, comenta se foi útil, se vai lhe ajudar, se lhe ajudou de alguma forma, tá? Eu vou gostar muito de saber aqui a sua opinião. Então é isso. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!